Então, a nossa live hoje é para falar sobre o poder da estética humanizada dentro dos nossos atendimentos. E eu trouxe a Nákia porque ela é uma profissional que faz parte da nossa família do Método NIB. Então, ela tem vivido isso, né, diariamente e ela consegue hoje perceber a diferença que é um atendimento humanizado de um atendimento que todo mundo faz, né? Que todo mundo está aí vendendo no mercado da estética. Então, Nákia, eu quero te perguntar uma coisa. Hoje em dia, o que é para você a estética humanizada e personalizada? Olha, a estética humanizada e personalizada, inclusive eu coloco isso até nos meus tratamentos agora, né, na limpeza de pele, é quando eu consigo entender a necessidade da minha cliente, né? Não só ela deitar na minha maca e eu passar o famoso creminho, né, que as pessoas acham que a limpeza de pele, por exemplo, é passar um creme. Não é. Antes, quando uma cliente chega para mim, né, uma paciente com problema de acne, eu tenho que entender o que está causando aquela acne, o porquê que ela está com a pele daquele jeito, entendeu? É por isso que uma coisa bem interessante, né, um material super interessante, é a ficha de anamnese. Eu nunca tinha tido uma ficha tão personalizada igual no curso me disponibilizou, né? Então, hoje a estética personalizada é aquela estética que eu consigo montar um tratamento de acordo com a necessidade dela. Ela senta aqui. Então, esse foi um diferencial tão grande que alguma delas falou, alguma delas, né, chegou aqui, acha que vai deitar na maca, eu vou passar um creme, vou fazer uma limpeza e vai embora. Quando eu apresento a ficha, que eu começo a perguntar, mas quantos litros de água você bebe por dia? Qual que é a sua alimentação? Né? Que tem toda aquela ficha para limpeza de pele, elas ficam, nossa, tipo, eu nunca aconteceu isso comigo. Então, isso foi um diferencial muito grande. Eu entender primeiro a necessidade para eu conseguir tratar aquela paciente. Eu entendendo o problema, eu consigo tratar ali com maestria o que ela está precisando e não ficar enchendo, fazendo um monte de coisa que não tem necessidade. Isso foi um diferencial. Isso aí mudou, viu? E muito. É isso. Então, assim, ó, para que vocês, né, a Nákia falou perfeitamente. É você entender o que a paciente está precisando, independente do procedimento que você vai realizar na paciente. Não interessa se a paciente só foi fazer uma avaliação. Você tem que chegar e avaliar ela como um todo, porque é aí que a gente começa a ganhar a confiança dessa paciente. Exatamente. É aí que ela começa a ver que nós somos uma profissional diferente das demais. Porque hoje em dia, qualquer esquina, as pessoas fazem limpeza de pele, né? Inclusive, estão vendendo curso para dona de casa fazer limpeza de pele, né? Como a gente sabe. Então, o que vai nos diferenciar das demais profissionais, né? Das demais pessoas que estão oferecendo o mesmo tratamento? Então, isso é que tem que ser a diferença nos nossos atendimentos. E pode falar. E fez, viu? Fez muita diferença porque cada cliente é único. Então, quando você entende ali que ela chega aqui e sente que você quer cuidar de verdade, quer entender o problema, ela se sente tão assim, é diferente, tão acolhida. Nossa, ela realmente está preocupada com o meu problema. Você vê ela não precisa falar, você vê no olhar delas. Entendeu? A gratidão. A paciente se sente cuidada. Exatamente, cuidada. Não é? É essa a palavra. Elas chegam pra gente com uma expectativa. Ah, vou fazer limpeza de pele, vou tirar cravo, vou tirar espinha. Quando você traz a humanização para o atendimento, a personalização do atendimento, elas falam, opa, essa profissional realmente é diferenciada, ela se importa com o que eu tô falando, ela olha dentro do meu olho, ela quer saber o que eu bebi, nem eu lembro o que eu comi no almoço e ela quer saber o que eu tô fazendo. E quando a gente tem isso tudo anotado, tem isso tudo detalhado, a gente pergunta na outra sessão, e aí, você tá tomando água? Você tá fazendo o que tá... Ela fala, poxa, ela presta atenção
ela prestou atenção no que eu estava falando, Exato. né? Porque não tem como a gente ficar ali 1 hora com a paciente e a gente não lembrar das coisas que ela trouxe pra gente no momento da anamnese e puxar a orelha. Eu falo para vocês, né? Aprendam a puxar a orelha das pacientes. Eu puxo a orelha das minhas pacientes, eu puxo a orelha de vocês. Porque é só assim que a gente Minha, aprende. eu tenho certeza. Né? Não posso sair fora da linha que o puxão de orelha vem. É, não pode mesmo, porque tem que fazer tudo certinho. Verdade. Eu tava falando isso hoje, sabe? Às vezes a gente fala assim para Deus, né? Ai, Senhor, eu quero tanto que as coisas dê certo na minha vida. Eu quero tanto isso, eu quero tanto que meu negócio prospere. E aí, quando chega a nossa vez de fazer, a gente faz tudo de qualquer jeito. A gente vai fazendo, empurrando pela barriga e a gente quer que Deus abençoe ainda. Isso aí foi algo que eu aprendi no método NIB, né? Eu sou evangélica, então eu olha só como que é as coisas, né? Mesmo eu né, sendo evangélica, então eu nunca associei o tratamento, relacionei o tratamento e a Deus. Algo que eu tô fazendo de errado, será que tá agradando a Deus? Isso aí foi uma coisa que me tocou muito, entendeu? Será que é isso, né, que eu tô fazendo? E se eu tô fazendo algo ali que eu sei que não vai agradar, não tá agradando, às vezes não agrada a cliente, às vezes é algo que muita modinha que aparece por aí, muitos tratamento modinha, né? Então eu não tô desagradando só a cliente, né? Eu não tô fazendo algo que muitas vezes não tem artigo científico, não tem nada, eu tô desagradando a Deus, porque eu tô sabendo que aquilo ali é errado. Entendeu? Isso aí foi algo que também foi muito, muito diferente, assim, que me tocou bastante. E assim, mudou completamente. Até, olha, a limpeza de pele, o tanto que é os mínimos detalhes que faz a diferença. Quando algumas clientes minhas, antigas, que eu já fazia limpeza de pele, inclusive tem uma aqui na live, né? Ela tá aqui, ela pode falar isso melhor do que eu. Quando eu comecei a fazer a limpeza nela, depois do método NIB, ela falou assim: Nossa, Nákia, a sua limpeza de pele mudou. Aí eu falei assim: mudou? Ela mudou o jeito, sabe? Olha só que o tanto que agregou. Algo assim que eu acrescentei para melhorar, elas perceberam. Entendeu? Então, isso foi muito gratificante. Elas perceberam, mudou para melhor. Entendeu? Então, assim, olha só que como os detalhes faz toda a diferença, né? Então, a gente não tem que pensar que o paciente é bobo. Porque a maioria das profissionais acha assim: o paciente não sabe o que está fazendo. Ele não conhece sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre cosmetologia. Isso realmente ele não conhece, eles são leigos. Mas eles sabem o que é um atendimento bem feito e o que é um atendimento meia boca. Né? Quando a profissional está ali 100% se dedicando a ela, ou quando a profissional está com a cabeça nas nuvens fazendo tudo de qualquer jeito. Gente, a gente sente, eu sempre falo, não faça nada nas suas pacientes. Fala ou não falo isso para vocês? Não faça nada na paciente de vocês que vocês não fariam com vocês. Que vocês, sabe, o que você quer de atendimento? É esse pensamento que a gente tem que ter na estética humanizada. Como que eu gostaria de ser atendida se eu chegasse em um determinado lugar para fazer limpeza de pele? Sabe? Então, faça sempre pensando como você gostaria de receber esse procedimento. Que isso já começa a melhorar absurdamente a forma com que a gente pensa e a gente age com as pacientes. Exatamente. E é bem isso mesmo. É igual um diferencial que eu tenho aqui, né, no espaço, é a minha manta, né? Que quando elas estão recebendo o tratamento, eu ligo e ela faz massagem. Nossa! Eu recebi muitas mensagens. Elas falam, Nákia, se eu não fizesse nada, só de estar aqui, né, nessa manta já é o diferencial, né? Eu já me sinto bem. Então, assim, esses detalhes, né, que faz com que elas percebem esse cuidado, né? Porque hoje em dia não tem mais isso, né? Tá muito robotizado, tá muito desde o atendimento, olha, é uma coisa assim que eu tô aprendendo, eu aprendi muito e tô aprendendo todos os dias. O atendimento, ele não começa quando ela deita,
na marca, ele começa quando ela entra em contato comigo lá no WhatsApp. É ali que ela percebe, Isso mesmo. entendeu? Que como então começa ali o tom da sua voz quando você fala com ela e as clientes percebem. Então, se você, então Percebe. começa ali. Então, assim, foi assim um aprendizado assim para a vida, sabe? Mudou, virou a chavinha. Ó, uma dica que eu posso dar para você já sabe disso, mas para as pessoas que estão escutando a gente, quando você for falar com uma pessoa e você faça o teste, escreva a mensagem para uma quando uma paciente entrar em contato e mande o áudio para outra e vejam a forma com que as duas pessoas vão te responder. É diferente, porque as pessoas acham que quem está ali do outro lado não é a profissional que vai atender. E quando ela percebe que é você, a profissional que ela está procurando para fazer o atendimento, que está ali dando suporte, que está entrando em contato com ela, ela se sente acolhida. Então ela vai falar as coisas para você sem restrição. Diferente de quando você manda a mensagem e ela fala, ah, deve ser uma secretária, deve ser, né? Às vezes um robô que está me mandando mensagem. Então eu não vou entrar em detalhes. E aí passa despercebido. Às vezes ela nem agenda nada, mas um áudio, você falando, você colocando a entonação que você quer, faz toda a diferença no começo do seu atendimento. E é verdade. E é bem isso, eu sei, porque quando eu comecei a mudar a minha forma de abordar, né, o cliente com o áudio, né? Não, e também não é aquele áudio triste, oi, tudo bem? Não, é aquele áudio morrendo. Porque assim, a gente tem que colocar amor naquilo que a gente faz. Então você atende, você fala, você tenta. Uma coisa que eu achei interessante hoje lá no grupo, né, do método NIP, que eu ainda tô lá, né, não perco. É sobre a cliente que mandou sobre a ferida da perna, né, do filho dela. Eu olhei isso e eu coloquei nos meus atendimentos o quê? Às vezes a cliente chega aqui, ela relata algo que não é o meu, não é o que eu não sou dermatologista, não trato aquilo, mas eu quero saber o que está acontecendo. Mas há quanto tempo? Eu achei tão interessante aquilo que você vê o cuidado. Não é o que eu faço, mas eu estou preocupada com ela, né? Uma coisa que você falou que eu nunca esqueci, a gente só trata a pele de uma paciente quando ela está saudável. Ali, se ela tiver com aquele problema, eu tenho que entender, entendeu? Aquele problema dela e indicar o profissional correto, né? E isso aí mostra esse cuidado, né? Esse cuidado num geral, num todo. Desde se você tá bebendo água até uma feridinha que não sara, né? O porquê que está acontecendo aquilo. Então, achei muito interessante aquilo que você falou, né? Eu já tenho isso, já aplico assim, mas muita gente não sabe, não sabe. Só para contextualizar aqui para vocês, o que a Nákia está falando é uma das seguidoras que está no grupo em que a gente tem, né, da família do Método NIB, ela mandou uma feridinha que não me recordo quem era que tinha uma feridinha que não estava cicatrizando. E aí eu usei isso para ensinar algo para as pessoas que estão ali dentro. A ferida era na perna, né? Então, se essa paciente chega para a gente para fazer, por exemplo, uma limpeza de pele, que é o assunto nosso aqui, e você, por exemplo, essa paciente está de saia ou está de short e você vê essa feridinha, você tem que falar, peraí, o que está acontecendo? Que feridinha é essa na sua perna? Você não tem que ter vergonha de perguntar. Por quê? Primeiro, você é uma profissional da área da saúde. Estética faz parte da área da saúde. E tudo que diz respeito ao seu paciente, diz respeito a você como profissional. Então, cabe a nós perguntar, olha, que feridinha é essa? O que está acontecendo aqui? Aconteceu isso comigo logo quando eu atendia com massagem. No primeiro ano que eu fui atender uma paciente, eu fui fazer uma limpeza de pele nela e ela mostrou para mim uma feridinha no braço que ela tinha que também não cicatrizava. Só que era uma feridinha, sabe quando... Vocês lembram, não sei se é da época de vocês, que as pessoas falavam que a pessoa tinha uma impinge? Ah, eu lembro. Sabe? Que daí passava a caneta, fazia... Tá. Eu sou dessa época. Então, era como se fosse uma impinge ali na pele daquela paciente e ela ficava descamando.
Gente, eu sou fisioterapeuta, então, como eu sempre falo, a fisioterapia, ela tem a reabilitação de pele. Então, eu fui fazer massagem e eu vi aquilo no braço dela, eu falei, dona, era uma senhorinha já. Eu falei, olha, isso tá esquisito. Vamos procurar um médico, né? Procura um dermatologista para ver. E ela queria fazer tratamento facial comigo, peeling químico. Falei, enquanto a senhora não fizer, eu não vou colocar nada, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Dito e feito. Ela procurou um dermatologista. Eu falei, olha, o dinheiro que a senhora vai me pagar para fazer o peeling químico, paga uma consulta com o dermatologista. E assim ela fez. Por quê? A estética para ela, naquela época, era o mais importante. Por quê? Tinha ruga, tinha manchas que ela não queria, né? O que as outras pessoas estão vendo. Só que para mim, como profissional, como trabalho com a estética humanizada e me importo com o meu paciente, eu tenho que pensar, peraí, o que é mais importante? Eu tratar uma ruga ou ela cuidar um câncer de pele? É esse pensamento que a gente tem que ter quando a gente pega no paciente, Exatamente. né? E aí ela foi e fez uma cirurgia para remoção de um câncer de pele. E você recebe isso depois, olha, obrigada, sabe? Eu tinha um câncer de pele, tirei, agora não tenho mais nada. Eu falei, agora a gente pode fazer o seu tratamento. Isso acalenta tanto o nosso coração, a gente receber esses feedbacks de paciente, que vocês não têm ideia do que é isso. Só sabe quem vive. E é verdade, e é verdade. É algo muito gratificante quando você vê. E sem contar que elas chegam depois com uma gratidão assim que é só quem vive, igual você falou, só quem vive que sente. É muito bom, porque você tem aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte, eu não foi ali pelo dinheiro, por tratar, não se importa. A gente fez a nossa parte, igual você falou, como profissional da saúde, cuidando, que é o mais importante, da saúde dela, né? Então é muito gratificante. Isso é verdade. Sabe? Eu estava falando com Deus hoje, como eu sempre falo para vocês, né? Eu tenho conversado muito com Ele e quem não quiser escutar falar sobre Deus, não me siga, porque não tenho como não falar dele. Eu estava conversando com Ele hoje e aí eu falei, Senhor, como que eu vou fazer para chegar nessas profissionais da área da estética que estão mais preocupadas com a parte financeira e fazer com que elas entendam a importância do trabalho delas na vida das pessoas. Porque não é fácil essa missão. Você transformar a mentalidade de uma pessoa que está condicionada a ganhar muito dinheiro, por exemplo, porque quem entra na estética eu vou ganhar muito dinheiro. E aí faz tudo a qualquer custo, a grande maioria. Como que você entra na cabeça da pessoa e fala para essa pessoa que o dinheiro não é tudo? Exatamente. É muito difícil, gente. É complicado. É uma missão impossível, vamos dizer assim. E é o que mais acontece, né? Mas né? Infelizmente. é o que mais acontece. Então a gente tem que estar com o coração aberto para aprender. Tem que estar com o coração disposto. É isso que eu acho assim incrível na Náquia. Eu tenho algumas alunas, mas a Náquia é uma aluna que está disposta a aprender. Ela tem um coração que não fica triste quando a gente chama a atenção. Talvez até fique, mas ela coloca em prática, ela faz as coisas acontecer, sabe? E aí, como a gente começa a ver o quanto que a nossa atitude, a nossa ação, mesmo doendo, mesmo a gente não querendo fazer e a gente fazendo, é que faz a diferença. E agora eu quero que você conte um pouquinho para mim o que você fazia antes de conhecer a estética humanizada e o que você faz agora, né? Depois do método NIB. Olha, eu antes do método NIB, eu sempre gostei muito do que eu faço, né? Eu sempre amei o que eu faço. Só que antes eu era muito da modinha.
todo curso que aparecia, eu estava lá fazendo. Queria acompanhar o mercado. Eu mal terminava um, já estava fazendo outro, entendeu? Por mais que eu sempre amei atender, que eu tenho amor pelas minhas clientes, mas eu queria entregar muito, entendeu? E no fim não entregava nada. Fazia muito, só que porém não fazia, não vou nem falar bem feito, porque isso não acontecia, mas assim, não tinha autoridade em um determinado assunto. Então era aquela salada de fruta, entendeu? Então, assim, assim, o que eu saía, um exemplo, tá? Um dermaplane veio lá da Coreia do Sul. Nossa, ótimo, vou fazer também. E eu perdi muito dinheiro com isso, entendeu? Porque eu só queria atendimento, só que eu não estava preocupada de verdade, entendeu? E entender o problema da cliente. Não é um dermaplane que vai fazer com que a cliente, entendeu? Passar uma lâmina que não tem nem artigo científico. Então, eu fazia muita coisa. Depois que eu conheci o método NIB, eu entendi o real valor dos atendimentos, essa humanização, entendeu? De você fazer, um exemplo, a limpeza de pele, por exemplo. Eu fazia? Sim, mas eu vou falar um detalhe do óleo de melaleuca. Já conhecia, falo para as minhas clientes, muitas já compraram, viu? Muita gente não sabe. Quando eu aderi o óleo de melaleuca, gente, para muitos parece tão simples o óleo de melaleuca, mas ele tem um poder tão grande que todas as clientes que eu uso, todas, algumas falam do cheiro, mas Nákia, esse óleo é maravilhoso. E eu aprendi aonde? No método NIB, entendeu? Eu já conhecia, mas eu não sabia muito a finalidade dele. Olha só, e eu atrás de cursos aí mirabolantes, enquanto aquele óleo gastando dinheiro com equipamento, gente. E hoje eu posso dizer com certeza que a limpeza de pele humanizada, sem aparelhos, ela tem muito mais resultado do que uma limpeza de pele, por exemplo, quem faz a limpeza aí com alta frequência, né, cada um, mas eu, Nákia, não. A questão não é se o alta frequência funciona ou não funciona. Ele funciona, é um equipamento extremamente com vários artigos científicos que demonstra a eficácia do equipamento. Nós não estamos questionando exatamente isso. O que a gente está falando aqui é que quando a gente aprende a trabalhar com algo natural que não vai causar na nossa paciente, por exemplo, e muita gente não sabe disso, que o alta frequência é um equipamento fantástico para cicatrização, fungicida, bactericida. Porém, ele também causa radicais livres. Exatamente. Mas as pessoas, as profissionais não sabem. E quando eu aprendi isso, e sem contar que ele é mais caro, entendeu? Do que o óleo de melaleuca, que o óleo de melaleuca, por ser natural, né? Ele é mais barato e ele entrega também o mesmo. Não, sem contar que você não tem manutenção para fazer. Exatamente, não tem. Então, isso aí... Se acaba uma energia... Gente, a gente tem que saber lidar com as diversidades. Se acaba uma energia e você tem que atender uma paciente, tá de dia, você tem luz na sua sala, você não vai atender porque você não tem o alta frequência? Exatamente. É ou não é? Você não vai atender porque você não tem um vapor de ozônio? Vai deixar a cliente embora porque você, né? Então. Vai perder de receber porque acabou a energia? Gente, a gente tem que ter essa dinâmica para entender. Igual eu falo, tem alta frequência, quer continuar usando? Usa! Não vai jogar dinheiro fora. Eu falo para as minhas alunas. Não tem necessidade de usar. Não quer mais usar? Vende, pega dinheiro e monetiza no seu serviço. Já falei isso para você várias vezes. Vende esses aparelhos todos que não usa aí, faz dinheiro, coloca dinheiro dentro do negócio para você conseguir. Investe em impulsionamento. É verdade. Mas e isso foi assim, foi um diferencial. Outra coisa também interessante, né? Que às vezes a gente faz o curso, aprende ali, mas as propriedades, um exemplo do óleo de melaleuca. A gente sabe ali, é um óleo de melaleuca, a gente passa, mas o que ele proporciona, né? É uma coisa assim que você, né? Nossa, isso é muito... Eu admirei muito isso que você explica, né? Que você sabe para que serve. Você entendeu? Você sabe o que você está usando?
ou é simplesmente porque você viu no curso, é bom? Um exemplo, tá? Que você mexeu muito sobre as marcas. Que você não trabalha, você trabalha com resultado, com ativos que não é, aquela marca fulana ali é boa. Não. E muita gente representa aquela marca. E eu não vou mentir, Exatamente. antes eu gostava de X marca porque era uma marca, nossa, muito boa. Hoje não. Tem cliente minha aqui que sabe os home care que eu passo para casa. Eu não passo só de uma marca, eu passo os ativos que eu sei que vai resolver aquele problema. Um de uma marca, uma vitamina de outra, um ácido hialurônico de outra. Por quê? Porque eu aprendi a ver, entendeu? Esses ativos, a entrega deles. Porque às vezes uma determinada marca tem um ativo que a outra não tem, que não é boa. Entendeu? Então, a partir do momento que eu consegui fazer essa diferenciação, entender sobre os ativos, ficou tudo mais fácil. Hoje eu olho na pele, eu falo, olha, você está precisando disso, uma vitamina C à noite, um ácido hialurônico, eu já monto. E falo assim, fez a limpeza, tem que usar o ativo em casa. Entendeu? Tem que usar. Então, isso aí também foi um diferencial. A paciente vem com a gente uma vez por semana, se ela fecha um protocolo. E ela fica 6 dias em casa sem usar nada. Não, nem protetor Porque solar. muitas vezes fica. Então, e muitas vezes fica porque a profissional não sabe o que indicar. Olha, se eu falar para você que já chegou pessoas aqui essa semana e falou, nossa, mas eu fiz a limpeza de pele, mas a pessoa não falou sobre isso, não explicou assim que você está explicando. Aí eu, mas como assim? Não explicou. Falou que era para eu comprar um protetor, né? Ir lá na farmácia comprar um protetor, mas não explicou o tipo de protetor que você tem que usar, né? Outra coisa assim que as minhas clientes amaram, entendeu? Que não é qualquer protetor solar, tem o protetor. Enfim, esses detalhes que elas olham e falam, nossa, olha, antes da live eu terminei o último atendimento e ela falou assim, nossa, Nákia, eu não sabia disso. Gente, sabe, assim, ela ficou tão... Sabe, os detalhes, são detalhes que faz a diferença. E ela saiu assim, falou, nossa, eu não sabia que tinha o protetor certo para mim tudo. Eu falei, não, existe para cada pele, por isso que existe essa avaliação. E eu fui explicando e ela saiu satisfeita, já vou voltar. Então é isso, essa diferença, entendeu? Essa humanização. E ó, e não venha nenhuma profissional falar para mim que não indica produtos para paciente comprar porque o paciente não tem dinheiro. Isso é uma mentira. A paciente não compra o produto porque ela não vê como é que fala? Não vê a importância de usar isso. Por quê? Elas gastam caríssimos com Natura, com Boticário, com Mary Kay, com cabelo. Elas gastam. Agora, ela não compra produto para o rosto porque elas não conseguem compreender. E aí cabe a nós, profissionais da área da saúde e da estética, ensinar. Nós, quando atendemos uma paciente, a gente se torna uma professora daquela paciente. Por quê? Se eu não conscientizar a minha paciente do porquê que ela está usando, ela não vai usar. Se eu não falar para minha paciente, eu faço isso muito com os meus filhos em casa. A Maria Heloísa, ela não é de beber água, ela não gosta de beber água. E criança é uma esponja. O que a gente ensina, eles aprendem. Assim também as nossas pacientes, eles não são capazes. Eu peguei o meu livro de anatomia e falei para ela, filha, nós temos 2 órgãos que se chama, né? Um órgão que se chama rim, que tem um de cada lado, fica aqui nas suas costas. Mamãe? A mamãe vai mostrar para você o que é isso. Você quer ver? Eu quero. Aí eu usei da minha autoridade. Eu falei, você sabe que a mamãe é doutora, né? Porque eles dão valor. Aí eu peguei o livro de anatomia. Minha filha tem 3 anos. Quem me segue sabe disso. Peguei o livro de anatomia e fui mostrar para ela o que era um rim. Mostrei na urina dela a cor que estava a urina. E fiz ela associar. Quando eu bebo água, a minha urina fica clara ou fica amarela. Aí, toda vez que ela vai fazer xixi hoje, ela olha para a privada e fala assim, mamãe, olha, não tá amarela, tá clarinha.
Por quê? Ela associou que ela precisa beber água, porque senão o rim dela vai morrer. Então é isso que a gente tem que fazer com as nossas pacientes. É educar, é mostrar o porquê que ela precisa usar um sabonete apropriado para a pele dela. E não qualquer sabonete, o sabonete que a gente lava o corpo, né? E Um muitas Dove, por fazem, exemplo. viu? Quem tem pele Muitas fazem acneica. isso. Todo mundo Uhum. faz, gente. Todo mundo faz. É a nossa obrigação ensinar a paciente. E não podemos deixar que passe despercebido os pequenos detalhes, porque é aí que a gente ganha. Exatamente. Eu ensino. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou ensinar para minha paciente que ela não pode usar sabonete do corpo no rosto? Vai, ela não E eu sabe. falo para Ela não todos. tem obrigação de saber, Exatamente. não Uhum. é? Se a gente não ensina, quem vai ensinar? O médico? Lógico que não, porque o médico não Não vai mesmo. ensinar. E é verdade. O médico nem tem tempo para É por isso. isso que existe a ficha, né, de anamnese. Então, assim, e a minha, ó, bonitinha. Então, já tá aqui quando eu começo a fazer a ficha, e por ela ser tão completa, o que usa, sabonete, qual que é os produtos que ela tá usando atualmente. Nossa, gente. Lógico, né? Isso aí a gente não vai culpar elas porque é o dever nosso, né? Ensinar, passar para elas o que ela tem que usar ou não. Mas às vezes tem cliente que chega aqui que fala, nossa, eu passo um exemplo, uma pele acneica, por exemplo, um sabonete Johnson, um sabonete, sabe? Então eu falo, gente, nossa, mas fulana não passou, porque como ele é neutro, a gente falei, não, tá errado. Sim, Entendeu? Então, assim, e a gente tem esse dever, né, de ensinar, até porque um é a tratamento, nossa obrigação, né? exatamente, um tratamento para ele ter eficácia, né? Uma coisa que eu aprendi é 100% nós, profissionais, e 100% a cliente, né? Cuidando em Isso. casa. Então, eu já falo, olha, se você não cuidar do jeito que eu tô falando para você em casa, eu não vou te atender. Você vai ter que me prometer que você vai cuidar. Não, eu vou cuidar. E eu vou saber. Quando eu olhar em você. E elas são Claro. tão bonitinhas que ela chega aqui. Ó, uma hoje, eu atendi, já fez o pedido dela, do protetor. Acho que ela tá até assistindo a gente. Não, Ná, que eu já quero minha vitamina C, meu ácido hialurônico. A pele dela é outra. Outra pele dela. Entendeu? Tá vendo a diferença? Então eu falo, ó, tô de olho, hein? Mando mensagem, pergunto se tá usando. Isso. Isso é. Tem pessoas que atendem e abandonam a cliente. Ó, não sabe. Então, essa importância de se preocupar, entendeu? Tá usando, tá precisando de alguma coisa. Então, isso faz, assim, total diferença. Total diferença, muito. Eu fico muito orgulhosa, de verdade, assim, em escutar que uma profissional mudou tanto em tão pouco tempo, sabia? Sério, é algo que faz com que eu sinta que a minha missão está sendo cumprida. Eu consegui, com o meu ensino, né, através de Deus, levar a transformação de uma pessoa para ela se importar cada vez mais com o ser humano. Isso não tem dinheiro que pague. Sério. E é verdade. Até os meus outros grupos lá, quando alguém fala de limpeza de pele, eu colocava você e as alunas. Já marca você lá. Aí eu, gente, já marca, gente, pai. Eu falei, nossa, olha que legal. E assim, é muito importante, sabe? Quando eu coloco assim, que igual aquela cliente, aquela aluna sua, que eu não, se eu não me engano é do Rio. Ela me mandou mensagem depois que fez o curso. Ela falou, nossa, Nákia, era isso que eu tava precisando, né? Que eu indiquei, falei pra ela, era isso que eu tava precisando. Nossa, ela ficou assim, sabe? E olha que ela é profissional, ela é farmacêutica esteta. Não, é Eu acho que é biomédica. biomédica. É enfermeira. Muito, isso Enfermeira. mesmo, enfermeira esteta. E muito tempo que ela e ela, você entendeu? Ela falou, não, que eu não sabia, tinha coisas ali que agregou muito o curso, eu nunca tinha feito. Você entendeu a diferença? Gente, é por isso que a gente não tem que ficar buscando curso de modinha, né? Por aí, que é o que mais tem. A gente tem que se especializar naquilo que vai fazer a diferença, né? E fez na minha e tá fazendo Às, na vida de tantas pessoas. às vezes eu falo assim, né? Ai, eu não quero vender.
né? Eu não quero ficar vendendo o curso, eu não quero. Mas aí depois eu penso, se eu não tentar conquistar uma aluna, ela vai para outro lugar. E no outro lugar não vai ter esse amor que eu tenho por vocês. Porque isso é amor, né? Como a gente fala, igual como eu amo as minhas pacientes, eu amo vocês. Então, ela vai acabar indo para outro lugar. Então, eu tenho que dar o meu máximo, mesmo isso não sendo algo que me agrade, porque a minha vontade era literalmente assim, passar a vida falando as coisas para vocês, assim, nas redes sociais, falando tudo que eu pudesse. Mas eu não tenho tempo hábil para fazer isso aqui. Vocês sabem disso, né? Nas nossas aulas lá de mentoria, meu, era um tempo que a gente tem, que é extremamente de qualidade, que a gente consegue puxar a orelha, que a gente consegue ajustar as coisas. Olha, tá errando aqui. Nákia, conta a história dos produtos home care que você vendeu para as pacientes primeira Nossa, vez. do desconto? Meu Deus, não faço isso mais. Que eu simplesmente entregava os produtos, né? De acordo com, tipo, eu comprava o produto e não achava que tinha que cobrar, que tinha que cobrar o valor do produto. Entendeu? E assim, eu achava que eu tinha medo. Eu tinha medo de falar assim, olha, o valor é tanto, não, mas eu só vou repassar o produto. Entendeu? Até que um dia você falou para mim, Nákia, você não é um instituto de caridade. Entendeu? Não é todo mundo. Óbvio que tem casos e casos, né? Gente, Mas, gente, depois desse dia, virou uma chave. Eu não tinha isso em mente. Na verdade, tinha muita coisa que eu não. Eu achava que eu não deveria cobrar, entendeu? Então, assim, mudou muito. O meu atendimento, a forma do jeito que eu falo, até a live, a primeira live que nós fizemos, hoje eu me sinto mais confiante de falar do assunto. Entendeu? Porque você me sim. ensinou isso, que a gente tem que ter a gente tem que transmitir essa confiança, né? Igual você falou dos produtos. A paciente, ela tem que entender a eficácia do produto, como é que fala que você falou agorinha? A necessidade, A a importância importância. do produto. Se eu, como profissional, não estava dando tanta importância para aquele produto, a cliente ia dar. Se ela fez mais barata, porque não é tão bom, entendeu? Hoje não. Hoje eu tive uma cliente esses dias que ela comprou, eu falei o valor do produto, ela falou, tá bom. Porque ela entendeu a importância do produto, a necessidade. Entendeu? Ó, eu sei que tem clientes suas aqui na live. Só que ninguém chega na farmácia pedindo desconto, Não. chega? Não. Existem momentos em que a gente vai trazer um desconto nos produtos? Existe. Existe, mas isso é quando isso é repassado para a gente também. Exatamente. Porque se a gente estivesse fazendo filantropia, era uma coisa. Mas a gente está ali para trabalhar, para ganhar. Quem trabalha com CLT, que trabalha o mês inteiro, não quer chegar no final do mês e ter o seu salário? Por que quando eu sou empreendedora, eu tenho que ficar dando desconto, eu tenho que ser a profissional que faz promoção, eu tenho que... Não, gente. A gente, como profissional, a gente tem que se valorizar. E a paciente, quando ela enxerga essa valorização na gente, ela paga e paga com gosto. Verdade. E paga. Isso eu sei, viu? E paga! Por que tem gente que paga 500, 600 reais numa consulta de um médico? Porque viu ali, enxergou Enxergou valor, valor. exatamente. E por que nós, que estamos ali na linha de frente, né, na linha de batalha com as pacientes, porque tudo chega pra gente. As pacientes doentes chegam para os profissionais da área da estética, não chega para o médico. Só vai para o médico quando já está doente. Quando já está doente, exatamente. Entendeu? Então, por que eu tenho que desmerecer o meu trabalho? Por que eu tenho que cobrar 50 reais numa limpeza de pele, sendo que isso não paga nem os meus custos? Aí a pessoa fala assim, aí a profissional fala assim, ai, mas a vizinha aqui do lado cobra 70. Como é que eu vou cobrar 130? Ângela, eu
falei, não, eu falo sempre para vocês, não olha do lado. A vizinha do lado não tem a mesma formação que vocês, não tem o mesmo conhecimento que vocês, não sabe muitas vezes o que está fazendo, porque se soubesse não cobrava esse valor. Exatamente. Então a gente não tem que se comparar nem com quem está acima da gente, e eu digo acima com relação a tempo de mercado, né? E nem se comparar com quem está abaixo. Cada profissional é única. A gente não vende estética humanizada, personalizada. Por que eu tenho que ser a mesma profissional que a Nákia? A Nákia tem o jeitinho dela de atender as clientes dela, tem o manejo dela. Eu tenho o meu. Eu sou mais bruta com as minhas pacientes. Minhas pacientes falam, doutora, você... mas esse é o meu jeito. E elas não me largam por causa disso. Porque enxergou valor, entendeu? Né? E, por exemplo, a Nákia, ela pode ser mais fofinha, mas sabe assim? Mas tá tudo bem, as pacientes gostam disso. Então, tem mercado para todo mundo. É o que eu sempre falo, limpeza de pele. Todo mundo tem rosto, gente. Todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa fazer, verdade. Eu tô atendendo pacientes de 9 anos de idade para fazer limpeza de pele. Olha o tanto de paciente que a gente tem. Olha o mercado que a gente tem. De 9 anos de idade até a pessoa morrer, ela precisa fazer limpeza de pele. Meu pai morreu com 60. Ele fazia limpeza de pele, gente, e precisava. Todo mundo precisa, até para receber qualquer tratamento. Qualquer tratamento, o primeiro a gente faz a limpeza de pele. Até os home care que a gente faz. Se não for uma limpeza de pele bem feita, como que aquela pele vai absorver? E o terreno, né? Como você falou, para a gente construir uma casa. E a limpeza do terreno? A gente tem que primeiro limpar o terreno para poder receber ali os materiais. A nossa pele é exatamente isso. E foi uma coisa que eu aprendi, que é para a vida, né? Conhecimento é algo que ninguém rouba da gente, né? Então, não. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Exatamente. Isso que é fantástico. É por isso que eu falo, ensinem para as pacientes de vocês. Porque sempre que vocês entregam conhecimento para elas, vocês estão aprendendo mais. É verdade. Isso vai ficando cada vez mais gravado, vocês vão tendo cada vez mais insight, vocês têm aquela vontade de aprender para você ensinar para ela um pouquinho mais. Verdade. E a gente começa a ser autoridade no assunto, de tanto que você já fica de uma forma tão natural que você, né, já sai assim, automático quando você vai falando, quando você vai de determinados assuntos, né? Você já entende tanto, de tanto que a gente fala todos os dias, atende, é isso. Todos os dias eu falo com as minhas clientes, todos os dias tá usando protetor, a importância do protetor. Isso já virou rotina, todos os dias. Todas as vezes que elas sentam aqui, eu pego a minha fichinha, vamos lá, como que tá a semana, a água, como que tá. Nossa, todas as vezes. Então ela vê esse cuidado. E é igual você falou. Então a gente vai aprendendo. As profissionais falam assim, né? Você tem que beber água. Falar para paciente, né? O que eu ensino para vocês. Qual a importância da água? Então, peraí, vamos explicar. Por que eu tenho que tomar essa quantidade certa de água? Às vezes, nem a própria profissional sabe. Nem ela bebe a quantidade certa. E aí, quer cobrar da paciente resultado, quando, na verdade, meu não copinho tem. Do lado. Nem ela mesma faz. O meu copinho aqui do lado, né? Então, aqui também. Então, né, eu não Nákia? era assim, não. Eu não era assim, não, porque na primeira mentoria, Nákia, eu não vi você bebendo água. Depois daquele dia, as clientes não são bobas, viu? Você falando para ela beber água e você, durante lá, todo o tratamento, não beber um copo de água. E eu falei, gente, verdade. Então, ó, já fica o copinho aqui. Daquele dia, mudei, viu? A gente tem que... eu ensino, né, para vocês, a gente sacar as pacientes nos mínimos detalhes. Isso que a Nákia falou é muito um sinal que a gente tem que observar. Você faz a ficha de avaliação, o paciente mente pra gente, não mente? Mente. Então, você faz a ficha de avaliação, você bebe água? Bebo. Quanto que você bebe de água? Uns 2 litros de água, mais ou menos, doutora. Tá bom. Aí, quem bebe 2 litros de água, a gente
o corpo não aguenta, a boca fica seca quando você tem o hábito de beber água. Aí a paciente fica com você 1h30 em tratamento e não te pede um copo de água. E não vai no banheiro nenhuma vez, porque eu tenho clientes aqui e não vai no banheiro que chega aqui, vai vez. toda hora no banheiro. Já chega e vai no banheiro. Entendeu? Exatamente. E aí, aí é a hora que a gente para e fala assim, escuta, você não quer um copo com água, não? Ah, não, obrigada. Eu já bebi em casa quando eu saí. Mas peraí, você tem que beber. Gente, é esses detalhes que eu tento ensinar para vocês. São esses pormenores que fazem a diferença de uma estética humanizada. É você olhar por trás do que o paciente está te mostrando, da carapuça que ele veste quando ele chega no consultório. Nenhum paciente chega no consultório mostrando quem realmente ele é. É verdade. E outra coisa, né? Que, tipo, quando a gente percebe, quando o Lorenzo, toda vez que ele começa a pinicar, mãe, eu quero água. Porque eu ensinei isso pra ele. Começa a ficar acinzentada, aquela pele acinzentada. O Lorenzo, ele sabe disso, porque eu ensinei pra ele. Entendeu? A importância da coisa que, ó, a gente até sabia, mas não aplicava, não sabia. Não tinha não dava tanta importância. Quando você entende, entender a real importância, começa a fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina. Eu acho até engraçado ele falar, mãe, eu quero água, porque a minha pele tá coçando. Né? Então você vê assim. Olha que coisa mais. Gente, se uma criança tem a capacidade de ter receber esse conhecimento, por que um adulto não tem? E é verdade. Porque ainda não falaram para ele a gente desmerece a capacidade das nossas pacientes. Mas muito isso é falta de conhecimento da profissional. Por ela não saber, ela não fala. Então fica aquele tratamento assim, ó. Eu fiz, recebi o seu dinheiro, vai embora, a paciente nunca mais volta, procura outra profissional e a estética fica banalizada. Eu falo para vocês assim, né? Para as minhas seguidoras e para as minhas alunas. Quanto mais profissional tiver o conhecimento certo, mais o mercado da estética vai ser fortalecido. Porque a minha briga não é com você que é profissional como eu que faz limpeza de pele. Não tem que ser essa. Eu não tenho que ter medo que você tenha o conhecimento certo. Eu tenho que ter medo de você fazer coisa errada. Porque isso vai impactar na vida do ser humano, que eu me importo com ele. Mas as pessoas não estão se importando com o ser humano. As pessoas estão se importando com o bolso. Olha, e você falou uma coisa aí que realmente... Eu atendi uma paciente esses dias, uma avaliação. E ela chegou aqui e eu poderia, né, como muitos fazem por aí, fazer a ficha dela. Qual que é o seu problema? Ah, eu nunca fiz limpeza de pele na minha vida. Eu queria fazer, preencher. Ah, então vamos fazer, tanto. Só que na hora que ela começou a falar que ela nunca fez, aí ela começou a chorar. Entendeu? Quando começou a contar uma situação que estava acontecendo com ela, né? De família. E eu parei, a gente é ser humano, e eu parei, quando ela começou a contar, eu quis, né, chorar ali junto, mas mantive firme. E eu comecei a conversar com ela, ela começou a explicar. E eu entendi que ela não estava procurando só um tratamento. Você entendeu? Ela não estava. Aí ela olhou para mim e falou assim: nossa, eu fui em tal lugar e as pessoas foi tão diferente assim. Falou lá o preço, marcou o dia e eu fiquei 40 minutos com ela. Sabe por quê? Ela desabafou, ela chorou e depois ela me mandou uma mensagem falou, nossa, Nákia, muito obrigada por você ter me ouvido. Eu saí daí e me senti tão bem, entendeu? E ela não fez aquele dia comigo. Ela marcou para depois sabe, para depois. E assim, eu entendi ela. Eu vi o que ela estava passando, sabe? E isso falta muito, sabe? E eu fico tão isso triste que tá faltando. Porque as pessoas hoje, é igual você falou, elas se preocupam muito com o bolso. Eu não tenho medo de dizer, isso aí é algo que eu tenho tenho pessoas aqui que me conhecem, sabe? O dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito. Ele vai vir quando eu faço um trabalho bem feito. Entendeu? E eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque
quem é minha paciente, elas me conhecem, elas sabem, entendeu? E elas voltam, porque ela vê esse cuidado, entendeu? E eu fico triste porque eu vou em lugares para me cuidar e eu vejo que não é assim. E hoje não recebe. eu fico tão triste, sabe? Eu não fico brava, não, eu fico triste em saber que acabou, igual você falou no começo da live, era algo para ser tão natural e ficou algo espantoso. A paciente chega aqui até, tipo assim, sei não, deve ser muito caro para ela me tratar desse jeito. Nossa, deve ser um absurdo. Gente, um café, você aceita um café? Isso ficou algo espantoso, sabe? Então, assim, e faz toda a diferença esses detalhes. Porque a paciente, ela não deita aqui, ela confia em você. A partir do momento que ela se entrega para você, ela está confiando. Menina, muitas chegam aqui, quase todas. E a gente conversa, e elas contam, e vão embora realizadas. E sabe, nossa, fica uma coisa tão gostosa, sabe? Que olha, eu tô aqui no meu espaço, um lugar que eu amo estar, sabe? Que eu amo trabalhar, que eu amo. É muito gratificante. E agora fala uma coisa para mim. Antes você não fazia desse jeito, Imagina. certo? Não. E qual era o seu faturamento antes? Ah, meu faturamento era bem baixo, viu? Bem baixo, por quê? Porque você fazia muita coisa, às vezes não entregava aquele famoso de você quer fazer só por dinheiro, entendeu? Só por dinheiro, e aí você fazia, não era um resultado legal, entendeu? Você não se preocupava tanto, igual eu me preocupo hoje. Muitas delas faziam o tratamento e não voltava, né? Porque a gente tava ali, tava começando, e aquele negócio de, igual você falou, né? Vou na estética, vou ganhar dinheiro. Você faz uma vez e ela não volta. Depois que e sem contar que eu não tinha não sabia quanto que entrava, não sabia quanto que, não tinha essa organização, tá? Então, assim, quando eu comecei o método NIB, eu lembro você falando, como assim, que você não sabe? Tipo, você não sabe quanto? Não sei. Eu tenho até medo. Eu prefiro não saber, porque eu vou ficar com medo de saber. Depois do método NIB, inclusive, eu até falei para você que esse mês eu bati a meta o mês passado, né? Eu bati a meta, né? Porque a doutora Ângela é assim, ela estipula a meta pra gente, a gente tem que... não tem como fugir. E eu bati a meta e, assim, dobrou do que eu faturava antes. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a ver o valor, entendeu? O real. Dobrou e agora você tem lucro. E meta. Antes, tem lucro e meta. Antes, a Nákia, ela até faturava bem em determinados momentos, só que tudo que entrava era para pagar coisas. Exatamente. Por quê? Boletos, porque eu simplesmente não dava, para ser sincera, eu não dava valor nem no meu serviço. Eu não enxergava esse valor. Acho que não. Porque hoje não. Hoje eu enxergo esse valor e muitas das vezes nem é cliente. Perdi muitas vendas, perdi muitos tratamentos por ela também não enxergar essa autoridade, esse conhecimento. Porque assim, eu não tenho é todo dia. Só que elas percebem essa autoridade. Hoje, uma cliente, a última que eu atendi, ela falou: Nossa, Nak, eu acho você tão inteligente. Eu falei: Meu Deus! Sabe? Eu olhei assim, ela falou: Você explica? Eu falei: Gente, mas é o nosso dever explicar. Sabe? Aí eu fui explicar para ela. Então, é conhecimento. E antes eu não tinha isso. Então, hoje, quando eu sinto que eu mostro para ela o valor de uma limpeza de pele, que não é só passar um creminho, elas: Não, eu quero fazer, pode marcar. Entendeu? Então, assim, mudou completamente. E olha, da questão da mensagem lá. É difícil uma cliente entrar em contato comigo, eu falar com ela em áudio, explicar, e ela falar: Não, vou ver, vou pensar, vou falar com meu marido. Não, quase todas fecham, entendeu? Essa história de falar com o marido, ela nunca mais volta. Mas quando eu enxergo, quando ela quer, ela pega cartão no vizinho, pega com parente, ela pega. Mas quando ela não quer, ela fala: Então, eu vou pensar. Eu não falo, eu não dou isso. É igual pra ela. Ó, é isso. É igual eu falo aqui com vocês. Quem quer entrar no método NIB, arruma um jeito. Arruma, porque eu arrumei.
Arruma um jeito. Não é que tá sobrando dinheiro. Exatamente. É que enxergou valor. E para mim, eu falo, igual eu falo para as minhas pacientes. Eu peço para Deus todos os dias, Senhor, não me coloca ninguém que não queira ser transformada. Porque eu não vou ter paciência para lidar com esse tipo de pessoas. Porque eu sei que eu não tenho. Como eu falei, eu sou mais ríspida com relação a essas coisas. Eu fico brava quando a pessoa só quer sugar de você. Sabe? Porque a gente tem um coração que a gente quer ensinar. Gente, eu quero entregar tudo que eu falo, como eu falo para vocês. Quando eu lido com os meus filhos, eu lido com vocês. Então, se vocês precisam de amor, eu dou amor. Se vocês precisam ser puxada a orelha, eu puxo a orelha. Se vocês precisam de uma palavra de fortalecimento, eu tô ali para dar, sabe? Eu me dedico 100%. Aí vem profissionais que só querem sugar, que só querem que você entregue tudo e ela não faça nada. Eu prefiro que não ter esse tipo de aluna para mim. É igual paciente. Paciente que não quer fazer os 100% dela, eu prefiro não atender, porque eu só vou ter problema, eu vou ficar brava, eu vou achar que eu sou a inútil, eu vou achar que eu sou a profissional que não entrega o resultado, quando na verdade é a parte da paciente que não está sendo feita, não é a minha. Exatamente. E a gente acaba se frustrando com isso. Exatamente. E é o que eu sempre falo, né? Os tratamentos aqui, olha, se você não se comprometer a fazer certinho, conforme eu tô te falando, eu tô prescrevendo, eu prefiro não te atender para amanhã ou depois você chegar aí e falar que não teve resultado. Entendeu? Se você fizer tudo certinho, eu te garanto que você vai ter resultado. É igual quando a paciente chega aqui, eu olho, vejo que o rosto tá manchado e falo, você cutuca? Eu não cutuco. Eu falei, cutuca. Ela, não, mas eu não cutuco. Aí eu falei assim, aí eu lembro que você falou, que às vezes ela cutuca, ela nem vê. Aí ela, não, às vezes eu tô assim, aí eu acabo. Eu falei, tá vendo? No final, ela acaba falando. Eu falei, eu sabia. Cutuca. Então, enquanto você estiver cutucando essa acne, essa espinha, ela não vai melhorar. Entendeu? Então, isso eu falo pra todas. Não adianta mentir pra mim, porque eu sei. Entendeu? E elas ficam... Não, e elas ficam tipo assim, gente... Elas ficam tão sem graça na hora. Eu falei, Sabe por quê? Porque a gente faz uma limpeza de pele, um tratamento, um peeling. Aí, de repente, você começa a cutucar, você fala, ai, nossa, não tá clareando, mas uma espinha que sai, você vai lá, mete a unha cheia de bactéria. Entendeu? E depois você vai colocar a culpa em mim, falando que não deu resultado. E eu falo nesse tom. Sabe? Eu falo. Nossa, eu tô me enxergando. E eu não era assim. Você sabe que eu não. Você aprendeu direitinho. Aprendi, porque você sabe que eu não era assim. Você lembra, no começo eu ficava, nossa, mas hoje não, entendeu? Porque eu entendi. O valor, eu consegui compreender o valor dos meus tratamentos. Então, assim, gente, eu mudei muito. Eu não era essa pessoa nunca. De verdade. E doutora Ângela, você sabe que no começo eu tava ali toda muito, sabe, com medo de cobrar, gente. Cobrar um tratamento, algo que a cliente sai, olha e fala, nossa, sabe, eu realmente estou satisfeita. Hoje não, porque eu entrego o resultado. Esse dia eu até brinquei com uma cliente minha, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de psicologia também. Eu brinquei com ela. Não faça não. Não faça, sabe por que não faz? Porque se você fizer, você não vai poder falar o que você fala. Eu falo isso todos os dias. Graças a Deus eu não sou psicóloga, porque eu posso falar as coisas na cara das minhas pacientes sem ter medo que o conselho vai me bloquear, que eu vou ser denunciada. Eu falo porque eu não faça. A gente tem a melhor profissão da vida. Tem. Acreditem em mim. Eu acredito. Profissional da área da estética é a melhor profissão que a gente poderia ter escolhido é essa. Se você gostar de ser humano, né? É verdade. Tem essa também. E assim, realmente, eu amo, não me arrependo. Amo, sou apaixonada. Apaixonada. Quero te fazer uma pergunta aqui. Agora, se você quiser responder, você responde, senão não tem problema, tá? É algo um pouco mais particular, mas eu quero que você me fale isso, porque eu sei que é algo que acontece muito. Como que tá? O que seu marido fala de você hoje? Nossa! Antes, ele não apoiava muito, né? Hoje, ele é totalmente diferente. Meu marido enxergou valor no que eu faço. Hoje, meu marido é totalmente diferente. E esse era um dos pontos, assim, mais... Eu acho que você lembra nas mentorias, né? Que ele não me...
Ele não botava muita fé no que eu fazia, entendeu? Mas Apoiava, mas não colocava não, fé, né? não, Como não assim? Eu vou... colocava. Hoje não. Ele acredita 100% no que eu faço. Hoje ele fala isso pra mim, entendeu? Eu sempre falo E você, que hoje e você ainda depende dele financeiramente? não. Eu acho que agora tá virando, Menos. entendeu? Antes, eu lembro que quando foi pra entrar nesse. Eu lembro que eu falava assim, gente, eu vou. Tudo eu pedia pra ele, né? Então, assim, era bem difícil, era totalmente dependente dele. Totalmente. Lógico, ainda somos, né? Somos marido e mulher, a gente acaba dependendo sim, né? Ele me ajuda. Ah, não, mas isso é algo que a gente É, não tem que mas separar. hoje é tão Tem que ter bonitinho uma que hoje dependência. eu já não. Quando, às vezes ele fala, moça, você tem dinheiro? Eu falo, tenho, entendeu? É um privilégio tão grande, porque assim, hoje ele me apoia tanto, eu falo que ele é minha base, sabe? O meu marido hoje é minha base. É o meu fã número um, é o primeiro que me apoia, sabe? E não foi sempre assim, entendeu? Não foi. Antes nem faculdade ele queria que eu fizesse. De jeito nenhum. Hoje não, ele me apoia em tudo. Então mudou. Mas eu mudei primeiro para ele enxergar esse valor em mim. Você entendeu? Então, assim, ele só mudou porque ele enxergou a minha mudança primeiro, em tudo, como profissional, né, como dona de casa. Se eu não acreditava no que eu fazia, como que ele ia acreditar? Você entendeu? Então, hoje, nossa, mudou completamente. E ele, eu posso dizer que é minha base. Primeiro Deus, lógico, se não fosse ele, né? Nem aqui eu estaria conversando com você. E ele é minha base, lógico, você, né? Sem dúvida foi o que, Não. que eu não abandono mais, nunca mais. Mas realmente mudou muito. E você? Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu, trazer bastante insights aqui para as pessoas. Acho que a gente conseguiu pincelar um pouco do que é a estética humanizada, né? Com relação aos nossos atendimentos, ao que a gente precisa entregar para as nossas pacientes. Eu sou extremamente grata a Deus pelas alunas que Ele tem colocado na minha vida, por cada uma delas, porque eu tenho certeza que é através de vocês que a gente vai mudar a forma de fazer estética no Brasil. Sabe? Eu tenho certeza E disso. você falando em uma coisa que a gente sempre fala de Deus, né? Hoje eu atendi uma cliente, né, que a gente está fazendo um tratamento com o Pili. E ela falou que estava tão desacreditada, né? Que ela fez um tratamento, não deu certo. E isso me deixou tão feliz, porque ela disse que estava olhando lá na casa dela, chorando e falando para Deus. Falou, Deus, eu já gastei tanto e não resolveu, minha pele continua do mesmo jeito. E aí, Nákia, aí como eu aderi o tráfego pago, né? E aí ela falou assim, orando, falando para Deus e chorando, porque ela falou, que eu trabalho, sabe? E assim, o pouco que eu ganho, eu investi em algo que não deu certo, a pessoa não tava nem aí. Ela nunca explicou como você explica, né? Hoje ela falando isso. Aí ela disse que tava passando, viu a minha foto lá no tráfego pago. Aí ela foi lá e clicou. Aí já entra lá, né, pra entrar no WhatsApp. Entrou e aí ela começou a conversar comigo. Eu comecei a conversar com ela, isso era hora de almoço. Eu arrumando meu filho pra ir pra escola, ela me ligou. Em horário de almoço, eu poderia o quê? Eu poderia falar, não tô em horário de almoço, não atender. Mas ela me ligou. Ponto, já acendeu a luz. Se ela me ligou, é uma urgência. Entendeu? E aí ela me ligou, conversou, olha, se eu estiver te atrapalhando, eu falei, não, pode falar. Escutei ela, expliquei. Ela veio aqui, fechou o tratamento e já está tendo resultado. E aí, toda vez que ela vem aqui, ela fala, Nákia, foi de Deus, eu tava orando, você apareceu. Ela conta a história todas as vezes. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Porque aí ela falou, eu tava passando, de repente apareceu você, eu cliquei, foi muito de Deus. Porque aí chegou aqui dizendo que já deu resultado, eu olhei e falei, ai, Silma, né? Aí eu falei para ela, eu falei, gente, isso você não tem noção, o tanto que isso é gratificante, sabe? E aí ela falou, eu vou falar de você, sabe? Então isso aí
sabe quando você coloca Deus em primeiro lugar, né? Quando você coloca Deus na frente e você percebe que Deus ele encaminha você para as pessoas certas, no momento certo. Então, assim, isso é muito, muito importante. E eu tenho a oportunidade de falar de Deus para as minhas pacientes, sempre, todas as vezes. E eu lembro muito bem você falando isso. O que eu falo para vocês com relação a quando a paciente deita na maca de vocês? Quem que vocês têm que enxergar? Deus. É o que Jesus Cristo. É como se a gente estivesse fazendo uma limpeza de pele no rosto de Jesus Cristo. Exatamente. E depois que você... Eu já falava. Depois que a gente conversou, que você falou, Nákia, ali é uma oportunidade. A gente não vai chegando assim. Não, você vai conduzindo, entendeu? E depois que a gente teve essa aproximação do curso, se eu falava 50%, hoje eu falo o dobro, quando eu tenho a oportunidade de falar, entendeu? Então, ali é o momento certo da gente ter esse diálogo. Entrar e falo para todas eu falo. Nem que seja assim, Jesus te ama. Nem que seja isso, eu falo para todas. E isso faz muita diferença. Muita, mas muita diferença. Faz e fez, viu? As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando de Deus. E a nossa missão como cristã, eu não estou falando de religião, porque eu não tenho religião, tá? Hoje eu posso falar para você que eu sou cristã. E o que é ser cristã? É você acreditar que Jesus Cristo é seu único salvador. Ponto. Independente de religião, independente de crença, é a minha obrigação como cristã levar o evangelho de Jesus Cristo para essas pacientes. E não venha vocês me dizer que as pessoas não querem escutar, elas estão com sede de escutar para falar de Deus. E ninguém está falando. Quando eu não tenho como, eu falo isso lá no curso, eu não tenho como falar de humanização e não falar de Deus. Não cabe, sabe? Se eu tirar uma palavra da outra, não tem sentido. Mas sabe por que as pessoas estão cansadas? Porque elas não vê falar de Jesus, elas estão saturadas porque elas escutam falar de religião. Religião, por isso exatamente. E quando a gente chega a falar de Jesus, que Jesus te ama, que Jesus... Elas enxergam diferente. Não é que... Muitas falam, você tem que ir para a igreja. Olha, se você não for... Não é isso. Elas têm medo disso, porque, infelizmente, é o que se prega por aí, né? E quando a gente apresenta Jesus, que é diferente... Aí as coisas mudam. É diferente. Até elas começam a se abrir. Eu já falei de Jesus, de Deus para as pessoas e para as minhas pacientes. Ela chorar, entendeu? De chorar. De ninguém ter falado isso. E assim, e eu falar, e depois elas mandarem mensagem falando, Nákia, obrigada por você ter falado. Eu estava precisando ouvir. Assim como existiu. Tem paciente que chega aqui e começa a falar que eu precisava ouvir. É uma troca. Não é... É uma troca, sempre vai ser uma troca. Vai ser uma troca. E sempre isso acontece. Sempre teve. A gente não tem que ter a pretensão de que a gente sabe de tudo, de que a gente conhece sobre tudo. Muito pelo contrário. A gente tem que ter o coração que quer aprender. Né? O coração humilde, que quer aberto. Humilde, exatamente, aberto às oportunidades, independente disso. Então, assim, eu sempre falo, não adianta a gente querer que a nossa vida prospere se a gente não faz por onde ela prosperar. Se eu fico dando jeitinho aqui, jeitinho ali, Deus é amor? É claro que Ele é amor, mas Ele também é justiça. A gente só colhe o que a gente planta. Verdade. Falei isso pra você, não falei? Não tem como plantar. E o que você plantou? Não tem como plantar banana e colher laranja, entendeu? E o que você tá colhendo? Quando a gente trabalha direito, quando a gente vai lá e faz o que precisa fazer, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente só colhe.
dinheiro, a gente colhe relatos de pacientes que salvou a vida por causa do nosso atendimento, a gente colhe um marido que acredita na gente, a gente colhe uma família organizada e feliz, porque se eu estou trabalhando feliz, eu chego em casa, eu não vou estar estressada com os meus filhos. Sabe? Se você atende uma paciente sem aquela preocupação, meu Deus, eu tenho mais 10 para atender lá fora, eu não vou ter tempo. Você fica estressada e o que a gente quer não é isso. Eu quero ter tempo de qualidade na minha casa e no meu trabalho. Então é atender pouco e ganhar muito. Esse é o intuito. E é verdade. E é o que e realmente hoje a gente colhe o quê? Satisfação, entendeu? A alegria no rosto das pacientes quando chega, entendeu? Você falou uma coisa interessante de salvar vidas, né? Muitas pessoas falam, nossa, a estética salvar a vida? Sim. Entendeu? Quando você alerta uma paciente, questão da ferida, que ela tem que procurar um dermatologista, um médico, para saber aquela ferida, muitas acham que é o quê? Uma feridinha que bateu, mas aquela ferida que está mais de 30 dias, como, né, você falou lá, e sangra, uma ferida, ela tem que ver o que é do chantelasma. Muitas clientes falam, isso aqui é porque minha mãe tem, porque... Não é porque minha mãe tem. Entendeu? Se existe aquele depósito de gordura ali, é porque alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Ah, mas... E aí a gente vai explicar, né? Isso eu aprendi no curso, questão do colesterol, né? Do triglicérides. Ah, mas eu fiz os exames, tá tudo ok. Tá tudo ok, mas aquilo já tá no limite. Se apareceu é porque já está no limite. Possivelmente daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter. No máximo. Você vai ter uma alerta. Seu corpo já está te avisando que já tem alguma coisa errada e muitas ignoram. Muitas ignoram, acham que a mãe tem, o pai tem, alguém tem e não é. Então imagina só se a gente não alerta, a gente não fala sobre isso. Elas não vão ligar, muitas não vão falar sobre, entendeu? Profissionais. E ela vai deixar quando ela for, vai fazer os exames, tá lá, tudo descompensado. Não, e detalhe, né? Vai fazer exame e os médicos olham as faixas de referência dos exames. Aí pega um paciente, por exemplo, que tá com triglicérides. Eu vou chutar aqui, tá, gente? De 90 a 120, o máximo é 120, ele tá com 119. Ah, você tá normal. Que normal, gente? Eu tô no limite do negócio. Como é que eu tô normal? Qual é o ideal disso? Sabe? Eu sempre tive essa indignação comigo. Como é que isso tá normal, gente? Eu tô indo pro penhasco. Só vai tá ruim quando eu cair do penhasco? Né? Isso, a gente tem que se indignar com isso. A gente tem que bater no peito e falar assim: eu dou um atendimento que eu salvo vidas. Gente, eu não tô querendo me gabar, eu só quero que vocês entendam aqui que eu já salvei, eu não, né? Tipo, o meu trabalho que Deus me proporcionou já salvou vidas de paciente com tumor de hipófise, com câncer de pele, diversas pacientes, com câncer de ovário, com problemas de diabetes, com problemas de colesterol que ia acontecer 2 anos e eu orientei a paciente, não chegou no colesterol. Vocês têm ideia do que é isso? Né? As profissionais não têm essa ideia. Exatamente. Parece que tem uma venda nos olhos, porque ninguém ensina. É porque ficou muito automático, muito no automático, age no automático, entendeu? E a gente não pode fazer isso. Se eu sou um ser humano, eu não tenho que querer um robô ali comigo. Você entendeu? Então a gente tem que ir na contramão da história mesmo. A gente não tem que ir junto com a manada, gente. Se a manada cai no penhasco, a gente vai cair junto. A gente não fala isso para nossos filhos. Se alguém se jogar da ponte, você vai se jogar também? Verdade. Né? É essa consciência que a gente tem que ter, esse discernimento que a gente tem que ter para passar para as nossas pacientes. E a gente só consegue passar isso quando a gente tem o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, não eu não tem passo. Como passar. E daí eu sou leiga igual a ela. E é verdade. E é bem isso. Bom, meu amor, eu tô muito feliz. Eu sempre fico muito feliz de ter vocês comigo, da gente trocar essas experiências, da gente falar sobre o nosso dia a dia. Isso é algo que faz o meu coração realmente se alegrar muito. Muito obrigada pela tua presença, viu? Mais uma vez. Saiba que
conte sempre comigo para puxar a sua Eu orelha. sei disso. E para te parabenizar também quando você acerta. Parabéns. Não só dá a tá? bronca, mas por também tudo. reconhece quando a gente Acalenta também, exatamente. Parabéns pelo seu desempenho. Parabéns por ter chegado aonde você chegou. E eu tenho certeza que isso é só o começo da nossa jornada. E a gente está só no começo. Acredita nisso. A gente tem muito caminho a ser percorrido. Eu acredito. Tá? E eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. E, assim, é um privilégio muito grande para mim, né? Para eu estar aqui. Porque eu nunca imaginei isso, entendeu? Então, assim, isso é um degrau. É um degrau que eu consegui subir ali, né? Lógico, com Deus em primeiro lugar, você. Então, assim, eu tô muito, muito feliz por esse reconhecimento, em saber, né? Que eu faço parte disso, né? Que cada dia eu estou progredindo, buscando conhecimento, e você me ensinou isso, entendeu? Eu sou muito grata a Deus e a você que Ele colocou aí, você na minha vida, e que fez toda a diferença, e eu sou muito grata de coração mesmo. Muito obrigada mesmo, tá? Fique com Deus. Até as nossas próximas mensagens. Não saia lá do nosso grupo. Se você não está no grupo do WhatsApp, eu aconselho que você entre, porque todos os dias tem insights aqui dessa cabecinha que não para de pensar nunca. Com áudios, geralmente. Então, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Tenham uma excelente noite e obrigada. Fiquem com Deus. Beijo.